Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que ainda não inscreveu nesse canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim, Deus vai falar ao teu coração. A palavra de Deus para mim e para você, ela está aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, do versículo 14 até o versículo 16, onde a Bíblia vai nos dizer: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem seu Pai que está nos céus. Jesus Cristo, meus amados, ele está falando que eu e você, nós somos a luz do mundo. Todos aqueles que ouvem falar de Jesus Cristo, entregam a vida a Ele, meus amados, são chamados para brilhar. São chamados para iluminar. Jesus diz ali em João 8,36, né? Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E em João 14,6 ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós só podemos ser livres, libertos através de Jesus. E uma vez que nós, meus amados, fomos iluminados com a verdade ela vai transformar a minha vida. E a verdade ela vai transformar a sua vida. E as pessoas vão olhar para nós, meus amados, vão ser impactadas. Elas vão ver a mudança. Porque a mudança acontece através da graça de Deus. É o poder de Deus, é o Espírito Santo que flui em mim e flui em você. E Jesus está dizendo, meus amados, que não pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Se a graça estiver em você, se o Espírito estiver em você, meus amados, não tem como esconder. Você vai ser como um espelho refletindo a glória de Deus. O poder de Deus vai ser manifesto, uma vez que você tem um encontro com a verdade. As Sagradas Escrituras revelam quem nós somos em Cristo. Quando mais você descobre quem você é em Jesus e qual é a sua herança, mais bem-sucedido você vai ser nessa terra. Jesus ele vai dizer ali em João 14,12, se eu e você acreditarmos nele, se nós crermos nele, nós vamos fazer as mesmas obras que ele fez e obras ainda maiores. Se Jesus diz, meus amados, porque é possível. Ali em Mateus 7,24, Jesus ele vai falar que aquele que ouve a palavra e pratica está edificado sobre a rocha. Edificou a casa sobre a rocha. A tempestade veio e a casa não caiu, ela permaneceu de pé. E aquele que ouve e não colocou a palavra em prática, a tempestade veio e a casa caiu. Entenda, os dois ouviram a palavra, só que um colocou a palavra em prática e outro não. Outro somente ouviu. Então nós devemos que ouvir a palavra e praticar. Nós devemos nos posicionar sobre a verdade para nós sermos luz. Quando ele vai dizer aqui a cidade construída sobre o monte, está se referindo a ser construída sobre ele. A cidade que foi alicerçada na rocha, a tempestade não pode abalá-la, porque ela está firmada em Cristo. Nós devemos estar firmados em Jesus. Se você ainda não tomou a decisão, está ouvindo falar de Jesus pela primeira vez aí, ou se já ouviu e não tomou a decisão, entregue a sua vida a Cristo e medite na palavra, para você ser iluminado com a verdade das Escrituras, para você ter a revelação que em Cristo Jesus você é uma nova criação, que as coisas velhas ficaram para trás e que em Cristo Jesus há uma vida nova para você. No versículo 15, Jesus continua dizendo: ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Na época ali, as casas eram colocadas no velador ali, era a altura da parede ali, para iluminar toda a casa. E ninguém tampava uma lâmpada, porque se você tampar uma lâmpada, ela não vai ter serventia. A luz dela vai ser ofuscada. Então Jesus está dizendo, se nós, meus amados, fomos iluminados pela verdade, nós não podemos tampar essa luz. Essa luz tem que refletir. Como o apóstolo Paulo diz, nós somos uma carta escrita, não com tinta, mas com o poder do Espírito Santo. As nossas obras, elas revelam se nós estamos em Cristo ou não. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras revelam se nós cremos na verdade. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Se verdadeiramente você entregou a vida a Cristo, se você recebeu Ele como único Senhor e Salvador, se você se posicionou sobre a palavra, meus amados, o Espírito Santo vai produzir as obras em você.
Gálatas 5:22 vai falar ali sobre os frutos do Espírito. Você só pode ter os frutos se você tiver o Espírito Santo, se você nasceu de novo, se você tornou uma nova criação, se a sua velha natureza foi sepultada e você nasceu um novo homem, uma nova mulher em Cristo. Por isso Jesus está dizendo, meus amados, que é para nós deixarmos a luz de Cristo refletir. Nós tivemos um encontro com a verdade e nós agora, meus amados, devemos testemunhar essa verdade, testemunhar o Evangelho com poder. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Eu já disse aqui, Jesus disse, se nós crermos nele, nós vamos fazer as mesmas obras e obras ainda maiores. João 14:12. Então creia nessa palavra. Jesus está dizendo. Se Jesus está dizendo, é possível. Ele diz que tudo é possível ao que crê. O que acontece é que muitos cristãos não crêem hoje na verdade das Escrituras. Eles creem até um certo ponto, mas essa palavra é muito forte. Quando Jesus vai dizer, quem crê vai fazer as mesmas obras. Ele diz ali em Marcos 16:15 que os sinais vão seguir aqueles que crê. Vai ser, meus amados, o evangelho testemunhado com poder, vai falar em novas línguas, vão pôr a mão sobre os enfermos serão curados, falarão em novas línguas, adorarão o Senhor em espírito e em verdade. E essa é a promessa para aquele que crê. Se você crê, vai ser na sua vida. A Bíblia diz ali em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ler as Escrituras, porque a fé ela vem pelo ouvir. Quando mais você lê a palavra, mais a palavra torna viva dentro do teu coração. E quando você começar a ler a palavra e descobrir quem você é, comece a declarar, eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas em Cristo, porque eu sou fortalecido nele e na força do poder dele. Vai declarando várias vezes ao dia. A fé ela vem pelo ouvir. Quando mais você declara, quando mais você enche o coração com a verdade da palavra, mais, meus amados, você é iluminado. E uma vez que você é iluminado, a luz vai refletir sobre as outras pessoas. A luz vai iluminar, porque as pessoas vão ver a transformação. Aquele que outrora era alcoólatra, ele se tornou livre. Aquele que estava aí na prostituição foi liberto. Aquele que estava ali usando os entorpecentes foram libertos pela graça de Deus. Aquele que roubava, ele já não rouba mais. Agora ele prega o evangelho, ele trabalha e abençoa a vida de outras pessoas. Aquele que fazia o mal para as outras pessoas, ele teve um encontro com Cristo, ele não faz mais o mal, ele faz o bem. E nisso, meus amados, Jesus é revelado. Nisso a glória de Deus é revelada. As suas atitudes vão demonstrar se você nasceu de novo, se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus. Você precisa ler as Escrituras, se posicionar sobre a verdade, firmar sobre a verdade para você, meus amados, ser abençoado. Você precisa entender quem você é para você se posicionar nessa nova criatura que Cristo transformou você. Jesus Cristo fez eu e você que nem Ele. Ele diz ali em 1 João 4,17, como Ele é, somos nós nesse mundo. Só que você precisa crer nessa verdade. Você precisa alimentar essa verdade. Não adianta saber. Se você aí estiver aí com fome e você não tiver comida, se você não fizer a comida, não adianta a comida estar na sua despensa. Você precisa se posicionar e fazer a comida. Se a sua lâmpada queimou, você precisa trocar a lâmpada. Não adianta você saber que ela está queimada, senão você vai continuar sobre o escuro. Você precisa ler a palavra, entender, meus amados, a palavra e se posicionar sobre ela, andar sobre a luz. E aí o evangelho vai ser testemunhado com poder na sua vida. O apóstolo Paulo diz ali em 1 Coríntios 4:20 que o reino de Deus ele não consiste em palavras, mas em poder. Se você crê, o poder vai ser testemunhado. Se você orar com fé, você vai ver a glória de Deus. Se você se posicionar sobre as Escrituras, meus amados, você vai testemunhar o evangelho de maneira sobrenatural. Você vai impactar a vida de outros, porque a glória de Deus vai transformar você. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é diferente. Elas vão respeitar você, porque a luz de Cristo vai estar sobre a sua vida. Se a luz de Cristo estiver sobre você, meus amados, as trevas vão ter que recuar. As trevas vão ter que bater em retirada, porque aonde acende a luz, meus amados, as trevas são dissipadas. Aonde a glória de Cristo chega, meus amados, o poder do inimigo bate em retirada. Porque Jesus diz ali em Mateus 16:18,
que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é você, não é eu que estamos correndo do diabo, nós somos a igreja. 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando nós chegamos num lugar, nós temos autoridade. Não tenha medo do inimigo, é o inimigo que está com medo de você, porque Jesus Cristo libertou você, Ele te fez luz, Ele deu autoridade. Em Lucas 10,19 ele diz: eu vos dou o poder para pisar na serpente e todo o poder do inimigo. Se posicione sobre a verdade. O diabo, ele é o pai da mentira. Se você deixar, ele vai enganar você. Ele vai falar que você não consegue, que você é um derrotado, que você é um fracassado. Ele vai falar na tua mente. Se você acreditar na mentira do diabo, você vai ser paralisado. Mas no momento que o diabo atacar a tua mente, declare: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedora. Declare: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou fortalecido em Cristo e no poder de Deus. O inimigo pode me cercar por um caminho, como está ali em Deuteronômio 28, mas ele vai ter que correr por 7. Porque em 1 João 4,4 a Bíblia diz: maior é aquele que está em mim do que eu que está no mundo. Creia nessa verdade. Você não está sozinho. Deus está com você, o maior está com você. Se Deus estiver com você, ninguém pode prevalecer contra você. Firme-se nessa verdade. Doutrine a tua mente a acreditar que você não está sozinho e tudo é possível, porque a batalha não é vencida pela tua força, mas é pelo poder e pela graça de Deus. É a sua fé. 1 João 5,4 vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Acredite em Deus, acredite na palavra, tome posse do novo de Deus, tome posse da vida abençoada que Jesus Cristo tem para você e você vai viver uma vida de bênção, uma vida de vitória. E para finalizarmos aqui, o versículo 16 está dizendo, ó: da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam que as suas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém? Através das nossas obras, meus amados, nós vamos glorificar o nome de Deus. Nós devemos tomar cuidado com isso aí. Romanos 2,24, o apóstolo Paulo chamou a atenção ali dos judeus e diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, por causa das atitudes, por causa do jeito deles agirem, o nome de Deus era blasfemado. Então, meus amados, nós devemos nos posicionar sobre a verdade, sobre a luz das Escrituras, para nós revelarmos a glória de Deus, para que as nossas obras sejam boas. Entenda, você só pode produzir boas obras se você crê em Cristo. João 6,28 perguntaram para Jesus: o que eu devo fazer para realizar a obra de Deus? E ele diz: creia naquele que ele enviou, porque somente crendo em Jesus você é perdoado, você recebe o Espírito Santo, somente através de Jesus você é conectado na videira verdadeira, somente através de Jesus você pode receber a sua herança. Por isso a Bíblia diz em Romanos 8,17 que nós somos cordeiros de Cristo e herdeiros de Deus. Não tem como você receber a herança por suas próprias obras, mas é pela fé em Cristo. É a presença do Espírito em você que vai produzir boas obras. Não é pelo bem que você faz, pelo seu esforço, mas é, meus amados, pela fé em Cristo Jesus que você verdadeiramente vai fazer o bem, o verdadeiro bem, porque vai fluir em você, porque através do Espírito você se torna uma nova criação. A vida de Deus, aquilo que era impossível para você fazer nas forças de seus braços, se torna possível para você. Ali em 2 Coríntios 12,9, o apóstolo Paulo rogou por 3 vezes que tirasse o espinho da carne dele, melhor dizendo, e Deus respondeu: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O apóstolo Paulo entendeu, e aí, meus amados, ele firmou na graça. Deus estava dizendo: a minha graça é suficiente para você se ver livre desse espinho. Deus estava ensinando que não era na força dele, mas era no poder de Deus. Quando ele vai ali em Efésios 6,10 falar sobre as armas de ataque e de defesa, antes de falar das armas, ele começa dizendo ali, Efésios 6,10, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Ele aprendeu que é através da graça, é através do poder de Deus, é quando nós colocamos a nossa confiança em Deus que a nossa vitória vem. No momento da nossa fraqueza, nós entendemos que nós não conseguimos sozinhos, e aí nós clamamos a Deus. E uma vez que nós chegamos a Ele e pedimos a ajuda dele, a direção dele, Ele entra e faz a obra e glorifica o nome dele. E uma vez que a obra é feita, as pessoas vão ver o agir de Deus e vai glorificar o Deus que nós estamos servindo. Amém? Dê bom testemunho, seja uma carta escrita. Entenda, você só pode ser uma carta escrita com tinta através do poder do Espírito Santo, através da graça, através das Escrituras.
Você precisa se posicionar, ler a palavra, descobrir quem você é, se posicionar, entender. Você não é um derrotado, você não é uma derrotada. Todas as coisas são possíveis para você, porque você crê em Jesus Cristo. É a graça dele, é o poder dele, é o poder do Espírito Santo, é os frutos do Espírito Santo, meus amados, que produzem em você obras maravilhosas. A Bíblia diz ali em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, são frutos do Espírito. Só pode ter esse fruto quem nasceu de novo, quem reconheceu que é falho e pecador e recebeu o Espírito Santo em sua vida, esse pode produzir boas obras. As boas obras são produzidas através do fruto do Espírito. E você só recebe o Espírito pela graça, reconhecendo que você é falho diante do Senhor e você precisa de um Salvador. É o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2:8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus e não vem por obras para que ninguém se glorie. Amém? Deus chamou você para ser luz. Então glorifique o nome dele, servindo a Deus, revelando quem Cristo é, através, meus amados, do poder de Cristo, da unção do Espírito na sua vida. Eu quero orar por vocês agora, Pai. Eu oro por todos que ouvirem e receber essa palavra, que eles sejam iluminados, renovados, que a Tua presença frua, Pai, que todos venham viver a vida abundante, que todos nós venhamos glorificar e manifestar, Pai querido, o Teu reino com poder nessa terra. Que mediante a Tua graça, o poder do Teu Espírito, Jesus, nós vamos fazer as mesmas obras que o Senhor fez e obras ainda maiores, porque o Senhor diz que tudo é possível ao que crê. O Senhor diz que os sinais seguirão os que crê. Nós somos da geração que acredita em Ti, nós nos posicionamos e recebemos a vitória pela fé, em nome de Jesus. Amém.